No fim do século XIX, uma vasta quantidade de imigrantes, em especial da Itália, vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escrava que, pouco a pouco, ia sendo trocada por mão de obra assalariada, até a abolição total da escravidão em 1888. Com os imigrantes, em sua maioria camponeses, vieram também os ideais anarquistas. Uma colônia anarquista chegou a afirmar-se em terras brasileiras, no Paraná, entre 1890 e 1894, a então Colônia Cecília, hoje Colônia Santa Bárbara. Foi uma interessante experiência anarquista autogestionária, mas que durou pouco tempo. Nos centros urbanos, especialmente em São Paulo, vários agitadores anarquistas uniram-se a líderes sindicais ou, em muitas vezes, promoveram até atos paralelos aos atos sindicais, de forte inspiração marxista. Os atos públicos eram agitados, combativos e, em muitos casos, terminavam com a repressão violenta da polícia em resposta à arruaça promovida pelos agitadores anarquistas. Em 1907, foi criada uma lei para coibir os ideais anarquistas trazidas pelos italianos, a chamada Lei Adolfo Gordo, em referência ao parlamentar que a criou, e sancionada pelo presidente Afonso Pena. A lei previa a expulsão imediata de qualquer imigrante que promovesse atos anarquistas no país. Início no século XIX. Período imperial socialismo refere-se, em geral, a quaisquer propostas e movimentos de reivindicações sociais, principalmente após o avanço da consciência política, de liberdade e igualdade, e com as questões da Revolução Industrial. Também pode-se distinguir uma classificação de socialismo utópico e socialismo materialista. É aos ideais do primeiro que pertenceram às manifestações sociais na primeira metade do século XIX, como socialista de característica ético-religiosa, divulgado principalmente em artigos em diversos jornais do Rio de Janeiro. O socialismo carioca tinha inspiração francesa, sendo divulgados na imprensa, e também além de outras diversas doutrinas afeitas às questões sociais e ao catolicismo, como a emancipação social, filantropia e, além da homeopatia e da teoria educativa de Joseph Jacot, como instrumentos emancipadores, destaque-se a vinda dos fourieristas João Vicente Martins, médico português, e Benoît Mouret, francês, este último tendo publicado artigos, criado em 1845 o jornal O Socialista, e inclusive chegou a fundar o Falastério do Saí em Santa Catarina. Mouret repudiava ser alcunhado de anarquistas ou comunista, termos que eram confundidos em ataques ao socialismo. Foram também essas inspirações éticas, iluministas e cristãs as dos filósofos Antônio Pedro de Figueiredo, que as divulgavam no Pernambuco em seu jornal O Progresso, a partir de 1846, e que definiu em seus princípios o socialismo não é uma doutrina, ainda não passa de uma inspiração, mas esta tende a reformar o estado social atual em prol do melhoramento moral e material de todos os membros da sociedade. O caráter do socialismo no século foi, em geral, pacífico e evolucionista, com a publicação de reivindicações das classes trabalhadoras, críticas e propostas ao governo. Enquanto as ideias de uma revolução do proletariado não ganharam destaque, apenas após 1848, com a Primavera dos Povos, que se intensificou na imprensa brasileira o uso do termo comunista, em geral para depreciar os ideais socialistas, em referência aos críticos sociais franceses, juntamente com o surgimento da palavra anticomunista. Em discurso à Câmara dos Deputados em 24 de agosto de 1885, ele afirmou: a política interna toda do príncipe de Bismarck bastaria para provar que nas monarquias as mais aristocráticas há uma tendência liberal e profunda e de caráter socialista, que a monarquia deve acompanhar para não ser arrebatada por ela ter faltado aos seus deveres, todos mesmo, para as classes conservadoras que a querem monopolizar e separar do povo.
Apreciação da propaganda para a abolição do monopólio territorial na Inglaterra, 1884. Esse novo evangelho da democracia socialista anglo-saxônica, retomando linhas socialistas da Revolução Praieira de 1848, ele analisa: o povo julga o seu direito tão extenso como sua vontade, sobretudo quando luta com as classes que se servem de delongas infinitas da lei para conservarem seus privilégios e perpetuarem seus abusos. República Velha está associada também à frase: a questão social é um caso da polícia, atribuída a Washington Luiz. No entanto, ela foi rejeitada em entrevista dada pelo ex-presidente e numa pesquisa de Célio Debs, que põe sua origem no poeta Amadeu Amaral, como ironia de sua campanha política. Essa hipótese é também contestada e o que se sabe que no governo de Washington Luiz foi decretada a lei celerada que restringia liberdades e mobilizações políticas da época. Nova República, 1985. Direitos sociais e suas pautas passaram a ganhar mais atenção do Estado a partir da Constituição de 1988, e as reivindicações da contemporaneidade refletem o socialismo em sentido amplo, podendo se referir às políticas desde a social-democracia como a terceira via e economia de mercado social de países europeus, até a movimentos que ocorrem no espectro à esquerda política, por exemplo, o socialismo democrático e o comunismo.